Além de ser um dos mais famosos cantores da música brasileira, Roberto Carlos é um magnata que sabe aproveitar a vida com muito luxo. Mas você já parou para pensar como vive essa celebridade? Nesse vídeo você vai saber como é a vida luxuosa de Roberto Carlos em 2023. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Carreira. Roberto Carlos Braga, nascido em 1941 em Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, é mais conhecido apenas como Roberto Carlos, sendo um cantor, compositor e empresário brasileiro. Muitos se surpreendem, mas apesar de ser o rei, o caso de amor de Roberto Carlos e a música não era a prioridade ou sonho que ele queria seguir inicialmente. Na infância, sonhava em ser arquiteto, caminhoneiro, aviador ou médico. Bem diferente, não é mesmo? O seu ídolo na época era Bob Nelson, um artista brasileiro que se vestia de cowboy e cantava música country em português. Esse foi um dos motivos que o fez acabar se apaixonando pela música, e o incentivo da mãe o fez se dedicar. Escolha certa, não é? Acredito que ele seria ótimo em qualquer coisa que fizesse, mas que sorte a nossa ele ter virado cantor para apreciarmos. Sua carreira musical foi consolidada na década de 60 e perdura com muito sucesso, provando que merece ocupar o posto de rei. Ele foi um pioneiro vanguardista, dando origem às primeiras manifestações do rock nacional. Foi nessa época que ele foi apelidado por Chacrinha de Rei. Entretanto, Roberto Carlos disse que no começo ficava sem graça com o apelido e não sabia como reagir. Dá pra imaginar, não é mesmo? Por mais que ele mereça o título, as pessoas poderiam achar que ele estava sendo metido em entrevistas. Isso era, inclusive, um medo dele, que sempre se considerou um cara comum e apenas compõe e canta. Mas tudo ficou bem esclarecido e o apelido perdura por anos. E hoje ele se considera um cara comum e apenas compõe e canta, um rei humilde. Não é à toa que ele foi considerado pela revista Rolling Stone Brasil como o 6º maior artista da história da música brasileira. Ganhou maior visibilidade e reconhecimento ao participar do programa Jovem Guarda, nas tardes de domingo na Rede Record. Na época até chegou a atuar em filmes como Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, e entre outros, para se aventurar na carreira de ator. Já a partir da década de 70, o rei migrou para um estilo mais romântico, produzindo músicas que fazem a alegria de muitos fãs apaixonados, como as melodias apaixonantes e declarações com rosas vermelhas. Convenhamos que é tudo a ver, né? Assim nasceram os sucessos Como é Grande o Meu Amor por Você, Emoções e entre muitas outras músicas que cativam os fãs do Brasil todo. Desde então, Roberto Carlos se consagrou e se tornou nada mais nada menos que o maior recordista de vendas de discos do Brasil, sendo reconhecido e apelidado em toda a América Latina como o rei, e até os dias de hoje o cantor se mantém muito presente na mídia, apresentando todos os anos o programa Roberto Carlos Especial, exibido na semana do Natal pela Rede Globo, e é por causa de todo esse enorme sucesso que o rei pode atualmente usufruir de uma vida extremamente luxuosa, fruto de todo o seu grandioso trabalho. Ele merece. Antes de irmos para o próximo tópico, vê se não deixa de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que é fã do rei também. Vida pessoal. Sobre todo o sucesso de Roberto Carlos, o Brasil sabe. Assim, sendo um cantor de tanto sucesso, muitas pessoas têm curiosidade para saber um pouco mais sobre a vida pessoal de Roberto Carlos. Algo que muita gente não sabe, por exemplo, é que aos 6 anos de idade, Roberto sofreu um acidente de trem e infelizmente acabou tendo que amputar sua perna direita. Mas, pelo fato dele sempre estar usando calça e viver como se isso não atrapalhasse nem um pouco, é comum as pessoas não saberem desse episódio. Não dá mesmo para perceber, a gente até esquece, né? Outro assunto é que,
Apesar de discreto, ele sempre teve uma vida pessoal bastante agitada e dedicada à família. Em 1968, casou-se em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com Cleonice Rossi, de quem se divorciou em 1979 e que infelizmente faleceu de câncer de mama em 1990. Cleonice foi mãe dos primeiros filhos do rei, sendo eles Ana Paula Rossi Braga, filha de um namoro anterior de Cleonice, em que o pai biológico não quis assumir. Roberto então se apegou à filha da esposa e a registrou como sua filha. Em 2011, ela morreu em decorrência de uma parada cardíaca. Também teve Roberto Carlos II, chamado de Segundinho ou Dudu Braga, que infelizmente veio a falecer em 2021, e a filha mais nova do ex-casal, Luciana. Após o divórcio, engatou em um romance com a atriz Miriam Rios, com quem teve um casamento que, apesar de ter durado 11 anos, não teve nenhum filho. Na década de 1990, o cantor descobriu que o seu breve relacionamento com a modelo e comerciante Maria Lúcia Torres gerou um filho, Rafael Carlos Torres Braga. Em 1996, ele se casou com Maria Rita Simões, que havia conhecido anos antes, mas que só então engatou um relacionamento. Infelizmente, Maria Rita faleceu anos depois e o rei ficou profundamente abalado, tanto que nem se casou novamente. Que barra, não é mesmo? Deve ter sido extremamente difícil viver esse tanto de perda de quem se ama. Mas, com uma vida amorosa bem intensa, dá pra entender como ele acabou fazendo tantas músicas de sucesso e trilhas sonoras de muitos romances por aí, não é? Eu até me emociono, viu? E você? Conta aí nos comentários se você já dedicou alguma música do rei para algum amor seu. Imóveis. Quando se trata de investir em residências para descansar, o cantor parece gostar muito de conciliar conforto e luxo. Até porque, além dos palcos, Roberto nutre uma verdadeira paixão pela arquitetura de prédios no geral, o que também o faz, além de morar em apartamentos luxuosos, investir na construção deles. A primeira residência que se tem registro do cantor é a sua antiga casa, que fica em Cachoeiro de Itapemirim. Hoje a residência se tornou um museu que, além de ter sido restaurada para a estrutura e cores iguais às de quando o rei vivia nela, também conta com vários discos em exposições, fotografias e muito sobre a trajetória de Roberto Carlos. Sabe-se que nessa obra específica, a prefeitura da cidade natal do astro desembolsou pelo menos R$800 mil. Vale a pena para manter a história dele viva para a população, não é mesmo? Eu acho muito importante. Mas, depois de tanta fama, Roberto Carlos escolheu morar em um apartamento no bairro da Urca, na cidade do Rio de Janeiro, uma região cercada pelo mar e pelas águas da Baía de Guanabara, tendo praia em ambos os lados, além, claro, de contar com uma vista deslumbrante para a cidade maravilhosa. E sabe-se que no dia do aniversário de Roberto Carlos, os fãs do cantor vão todo ano na porta do seu prédio prestigiá-lo, para demonstrar todo o carinho e admiração que eles possuem. E isso parece agradar muito bem o cantor, já que ele sempre tenta atendê-los da melhor forma possível. E para se ter uma ideia do preço do apartamento do rei, apesar de não haver muitas informações sobre o interior do imóvel, existem outras coberturas na mesma rua sendo anunciadas por aproximadamente R$15 milhões. Já para quando o cantor estiver passando um tempo na cidade de São Paulo, ele pode usufruir dos seus 2 apartamentos luxuosos localizados no edifício Horizonte JK e em Itaim Bibi, um bairro nobre da capital paulista. O edifício é construído pela empresa do próprio Roberto Carlos, a Emoções Incorporadora, e talvez seja por isso que o rei fez questão de garantir o seu. Segundo a planta 3D e as informações divulgadas pela construtora, podemos ver que o condomínio é capaz de oferecer muito conforto, lazer e segurança aos seus moradores. Logo na entrada, por exemplo, existe um belo hall com um pé direito duplo que mostra toda a sofisticação do edifício. Os moradores desse prédio podem usufruir de vários mimos, como piscinas cobertas, academia equipada, entre muitas outras coisas. Sem dúvidas, esse empreendimento do rei foi construído com um alto padrão de qualidade. E para quem quiser morar nesse prédio e ser vizinho do rei, pode ser necessário desembolsar um bom dinheiro. Existem apartamentos de diferentes tamanhos, mas para se ter uma noção do preço, os imóveis mais caros chegam a custar quase R$7 milhões. Ou seja, além de saber fazer música muito bem, o rei sabe como investir em luxos residenciais. Nada mal, não é mesmo? Meu sonho é morar em um desses. E você, moraria em um apartamento assinado pelo rei? Conta aí nos comentários pra gente. Eu moraria. Carros.
Todo mundo sabe que o cantor é apaixonado por veículos de luxo, só lembrar do famoso Cadillac. Roberto Carlos, por exemplo, já foi visto com vários carros antigos, como Oldsmobile Cutlass de 1966, avaliado em 110 mil reais, Ford T de 1929, avaliado em 120 mil reais, Chevrolet Coupé de 1933, avaliado em 130 mil reais, Cadillac Eldorado, avaliado em 200 mil reais, Chrysler Imperial de 1965, avaliado em 270 mil reais, e até mesmo um Jaguar E-Type de 1968, um carro lendário que se tornou um ícone do automobilismo da época, sendo utilizado por muitas outras grandes personalidades. E é por isso que até os dias de hoje esse modelo de carro pode ser encontrado custando por volta de 800 mil reais. Mas o rei também gosta de carros mais modernos, como o que utilizou para ir tomar vacina. Trata-se de um Audi RS5, um sedã de luxo super veloz que na época do seu lançamento foi considerado um dos mais rápidos da sua categoria, cujo preço atual gira em torno de 650 mil reais. Da mesma marca, ele também possui um Audi R8 Spider, uma super máquina feita para quem gosta de velocidade. Para se ter uma ideia, o veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em inacreditáveis 3,2 segundos. Chegando a atingir a velocidade máxima de 330 km por hora. E para se ter um desses não é nada barato. Um 0 km pode ultrapassar a quantia de 1.200.000 reais. Ainda mais luxuoso, Roberto Carlos possui um Lamborghini Gallardo, um super carro capaz de chamar muita atenção por onde passa. E para se ter um super carro desse, o rei pode ter chegado a desembolsar até 1,5 milhão de reais. Isso sim que eu chamo de carruagem nos dias de hoje, hein? E você, conta aí nos comentários quais desses possantes você gostaria de esbanjar por aí. O meu está fazendo bibi lá no concerto igual o Cadillac da música, viu? Vou te falar. Outros transportes. Claro que o nosso querido rei não ia investir sua fortuna, fruto de tanto sucesso, em conforto apenas em terra, como também nas águas e no ar. Bem poderoso, não é mesmo? Não é à toa que Roberto Carlos já teve 4 iates, sendo todos nomeados em homenagem à sua mãe Laura. Um deles é o Lady Laura III, uma embarcação de 38 metros de comprimento que teve seu interior todo decorado pela sua esposa Maria Rita, que infelizmente faleceu em 1999, como eu já havia dito. Já o iate que recentemente virou manchete na mídia é o Lady Laura IV, que foi comprado em 2020 pelo cantor Gustavo Lima. Você lembra disso, né? A embarcação do modelo Yacht Falcon 115 possui 35 metros de comprimento e consegue abrigar até 12 pessoas, oferecendo muito conforto para todos que vão a bordo. Atualmente o iate foi batizado de Embaixador, uma das formas que Gustavo Lima é chamado pelos seus fãs. E para adquirir o iate que pertencia ao rei, o sertanejo teve que desembolsar em torno de 25 milhões de reais. E é claro também que não é de se surpreender que Roberto Carlos também possua simplesmente uma aeronave particular para chamar de sua, e sempre à disposição do rei. Roberto Carlos, por exemplo, possui um jatinho do modelo Gulfstream G280, um executivo bimotor bastante moderno. O seu interior é bem luxuoso, possuindo 2 áreas de estar capazes de transportar ao todo até 10 passageiros com muito conforto. E o grande diferencial dessa aeronave é que ela possui autonomia de voo intercontinental, o que possibilita que Roberto Carlos viaje para o exterior sem a necessidade de parar para abastecer. E para ter esse incrível jato à sua disposição, o rei precisou investir uma verdadeira fortuna. Segundo algumas fontes, esse modelo de aeronave é avaliado em aproximadamente 22 milhões de dólares, ou equivalente a quase 120 milhões de reais. Nossa, são tantas emoções para esse luxo todo, né? Não posso nem imaginar o conforto desses transportes. Mas nosso rei merece, né? Inclusive, você já lembrou de dar um joinha no vídeo e compartilhar com quem você sabe que também ama o rei? Vai lá então. Doações. Sendo um verdadeiro exemplo a ser seguido, nem apenas de luxos vive Roberto Carlos, muito pelo contrário. Por diversas vezes o rei provou que é bastante consciente e usa de sua posição para ajudar os mais necessitados. Em 2012, por exemplo, ele doou todo o seu cachê de um show no estádio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, em prol de instituições como Retiro dos Artistas e Banco da Providência. Estima-se que o valor da doação seja de aproximadamente 100 mil reais. Isso sem contar sua participação em programas beneficentes como Criança Esperança. Já em 2020, durante a pandemia causada pelo coronavírus, Roberto Carlos fez sua parte ao arrecadar fundos para reduzir os impactos dela no Brasil. Ações importantes para a sociedade, não é mesmo, gente? Inclusive, você já ativou o seu sininho no canal para receber notificações dos vídeos? É bastante importante para a gente também, tá bom? Vai lá! Negócios.
Além de ser um grande cantor, Roberto Carlos também pode ser considerado um mega empresário, viu? Até porque ele é um homem que investe em vários setores. No ramo imobiliário, por exemplo, ele é sócio da Emoções Incorporadora, que já construiu alguns edifícios surpreendentes. Para se ter uma ideia do tamanho desse negócio, estima-se que somente o edifício Horizonte JK, por exemplo, onde ele inclusive possui um apartamento, tenha custado algo em torno de 200 milhões de reais para ser construído. E vale lembrar que a empresa já entregou diversos outros empreendimentos e que tem planos para entregar muito mais. Outro grande negócio de Roberto Carlos é a sua empresa especializada na organização de seus cruzeiros marítimos, responsável pelo famoso projeto Emoções em Alto Mar. Trata-se de um evento onde ocorrem shows do cantor a bordo de um luxuoso navio, o que acaba sendo o sonho de muitos de seus fãs. E para se ter uma ideia de preço, dependendo do pacote, pode ser necessário desembolsar até 12 mil reais por pessoa para viver essa experiência. E como se não bastasse, o rei também investe no setor agropecuário, participando de leilões de compra de touros e vacas de raça para a comercialização de sêmens, o que também deve lhe render um bom dinheiro. E não podemos esquecer toda a renda que Roberto Carlos já ganhou sendo garoto propaganda. Estima-se que somente o seu contrato com a Friboi, por exemplo, as cifras chegavam a girar na faixa dos 45 milhões de reais. Homem de negócios? Esse cara é ele. Muito importante saber investir o dinheiro em outros negócios e o nosso rei certamente dá uma aula sobre isso. Mas qual será a fortuna dele, hein? Já deixou mesmo seu joinha no vídeo antes de irmos para o último tópico? Fortuna. Sendo considerado um dos cantores mais bem pagos do Brasil, possuindo uma legião de fãs, não há dúvidas de que o nosso rei possui um enorme patrimônio. E muito se especula sobre isso também. Não é de se esperar menos, afinal Roberto Carlos é o cantor mais bem sucedido do Brasil, não sendo à toa que foi apelidado de rei. Para se ter uma ideia de seus rendimentos, na época em que a venda de discos dava um grande retorno para os cantores, ele foi o cantor brasileiro que mais vendeu na história, superando a marca de 140 milhões de cópias. E se levarmos em consideração que cada CD ou DVD lhe rendia pelo menos R$5 de lucro, podemos então estimar que ele tenha faturado em torno de 700 milhões de reais. Outra grande fonte de renda que o cantor tem desde 1974 é o seu contrato de exclusividade com a Rede Globo, que o impede de aparecer em outros canais. Estima-se que a emissora carioca paga em torno de 10 milhões de reais para que Roberto Carlos apresente os especiais de Natal de final de ano. E não podemos esquecer de toda a renda que ele obtém com seus shows, que provavelmente seja uma de suas maiores fontes de renda atualmente. Isso porque ele é o cantor brasileiro que cobra o preço mais alto para fazer um show. Segundo algumas fontes, o valor é de aproximadamente R$1 milhão, podendo chegar, dependendo da época, do ano e do evento, até a bagatela de 3 milhões de reais. Nada mal, não é mesmo? Além disso, em seu canal oficial do YouTube, Roberto Carlos conta com mais de 2 milhões de inscritos e também mais de 2 bilhões de visualizações em seus vídeos desde sua criação em 2018, o que é um número considerável para gerar uma boa receita. Outra rede social em que ele faz bastante sucesso é o Instagram. Lá ele conta com mais de 2 milhões de inscritos, o que abre um leque de possibilidades em poder divulgar seus shows. Mas, se falando de números em sua conta bancária, em 2022, a fortuna do cantor foi divulgada na internet e estima-se que ele tem um patrimônio de pelo menos 200 milhões de reais. Nada mal, não é mesmo? Apesar de não ter sido confirmado pelo astro, esse valor pode até ser maior se considerarmos que Roberto Carlos tem mais de 60 anos de carreira. Ou seja, ele provavelmente acumulou um patrimônio imenso, que com seus investimentos e por manter uma vida muito ativa, mesmo após os 80 anos, ainda tende a crescer, viu? Impressionante, né? Que o rei continue nos dando suspiros de amor com suas músicas por muitos anos ainda. Mas convenhamos que ele já é eterno, né? E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.